Você acredita que um simples ato de bondade pode mudar completamente o destino de uma pessoa? E se uma jovem faxineira, humilhada diante de todos, encontrasse apoio justamente no homem mais poderoso do tribunal? Essa é a história de coragem, justiça e amor inesperado, que vai prender sua atenção até o fim. Antes de mergulhar nessa emocionante jornada, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. E já comenta aqui: você acredita no amor entre pessoas de mundos diferentes? Sofia caminhava apressada pelos corredores do imponente prédio do tribunal, equilibrando nas mãos um balde de água e alguns panos de limpeza já gastos. O uniforme simples e desbotado denunciava a vida de luta que ela levava. Enquanto passava o pano no chão, olhava para os sapatos de salto que ecoavam no mármore, cada batida lembrando a ela da distância entre seu mundo e o mundo de quem trabalhava ali dentro, em ternos caros e vestidos elegantes. Ainda assim, fazia seu serviço com dedicação, pois aquele era o emprego que sustentava sua mãe doente e o irmão mais novo que ainda estudava. Naquela manhã, Sofia havia chegado mais cedo do que o habitual. Queria terminar a limpeza da sala principal antes que os advogados e estagiários começassem a circular. Gostava do silêncio do tribunal vazio, quando podia ouvir apenas o som da água no balde e o arrastar discreto de sua vassoura. Era o único momento em que sentia uma espécie de paz, como se o peso do julgamento dos outros não existisse por alguns instantes. Mas a tranquilidade durou pouco. Logo os primeiros funcionários começaram a chegar, e com eles vieram também os olhares atravessados e comentários murmurados. Sofia já estava acostumada a ouvir risadinhas e frases maldosas escondidas atrás de sorrisos falsos. "Olha lá, a faxineira atrasando a gente", cochichavam alguns. Outros diziam: "Com tanta gente bonita nesse tribunal, só colocam ela para limpar." Ela tentava não reagir. Abaixava a cabeça e seguia fazendo seu trabalho, mas cada palavra penetrava fundo, deixando marcas invisíveis que só ela conhecia. Naquele dia, porém, algo diferente aconteceu. Um grupo de estagiárias, todas impecavelmente arrumadas em vestidos de escritório, maquiagem perfeita e pastas nas mãos, decidiu que seria divertido zombar dela abertamente. Uma delas, chamada Clarissa, a mais arrogante do grupo, se aproximou de Sofia com um sorriso debochado nos lábios. "Cuidado para não sujar o chão de lágrimas, faxineirinha", disse em voz alta para que todos no corredor ouvissem. "Você não quer que o juiz escorregue, quer?" As outras caíram na risada. Sofia sentiu o rosto arder de vergonha, mas continuou limpando como se não tivesse ouvido. Queria apenas terminar e desaparecer dali. Mas Clarissa não parou. "Ou será que você está ensaiando para ser uma advogada?" Continuou, rindo ainda mais. "Imagina só, a faxineira virando doutora. Isso sim seria uma comédia." As gargalhadas ecoaram pelo salão. O coração de Sofia apertou. Ela mordeu o lábio inferior para não chorar, mas o nó na garganta era quase impossível de conter. As lágrimas ameaçavam cair, e ela se sentia cada vez menor diante dos olhares curiosos que agora se voltavam para a cena. Um dos rapazes do grupo, para piorar, deu um chute de leve no balde de água, que tombou, espalhando o líquido pelo chão já limpo. "Ops", disse ele, fingindo inocência. "Acho que você vai ter que recomeçar, querida. Afinal, é para isso que você é paga, não é?" O chão escorregadio refletia a crueldade estampada nos rostos que riam sem piedade. Sofia, tremendo, se agachou para recolocar o balde em pé. As mãos estavam frias e a vergonha queimava por dentro como fogo. Ela desejava que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Foi nesse momento que uma voz grave, firme e respeitosa ecoou pelo corredor, fazendo o riso cessar instantaneamente. "Isso é o suficiente." Todos se viraram ao mesmo tempo. Era Júlio, o juiz mais jovem e promissor do tribunal.
conhecido não só pela sua inteligência, mas também pela postura firme e incorruptível. Alto, de olhar penetrante e presença marcante, ele caminhava pelo corredor com passos seguros. Os estagiários engoliram em seco, claramente desconfortáveis com a presença dele. Juiz Júlio, nós estávamos apenas... Tentou explicar Clarissa, mas a voz falhou diante da imponência dele. Ele a encarou com seriedade, sem elevar o tom, mas transmitindo autoridade em cada palavra. Apenas humilhando uma trabalhadora honesta? É isso que vocês chamam de diversão? O silêncio tomou conta do lugar. O rosto de Clarissa perdeu a cor, e os outros desviaram os olhos, sem coragem de responder. Júlio então se aproximou de Sofia, que ainda estava agachada, tentando conter as lágrimas. Ele se inclinou levemente, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. "Está tudo bem?" perguntou, a voz agora mais suave, revelando um lado humano que raramente mostrava em público. Sofia hesitou por um segundo antes de aceitar a mão dele. Quando se levantou, evitou encarar seus olhos, envergonhada demais pela situação. "Sim, senhor. Está tudo bem", murmurou, mesmo sabendo que não estava. Júlio olhou para o balde derramado, depois para o grupo de estagiários ainda em silêncio e falou com firmeza. "Quero vocês todos fora daqui agora. E espero não voltar a ver atitudes como essa neste tribunal. Aqui é um lugar de justiça, não de crueldade." Os jovens se retiraram às pressas, murmurando desculpas, sem ousar contrariá-lo. O ambiente ficou em silêncio novamente, mas não o mesmo silêncio de antes. Agora era pesado, carregado de emoção. Sofia, ainda de cabeça baixa, sentia o coração disparado. Nunca ninguém a defendido daquela forma. Sempre foi ela contra o mundo, sempre ela engolindo as humilhações em silêncio. E agora, aquele homem, um juiz respeitado, havia tomado sua defesa diante de todos. Júlio voltou o olhar para ela, percebendo a fragilidade em sua postura. "Não permita que diminuam você. O trabalho que faz é digno e essencial. Este tribunal não funcionaria sem pessoas como você", disse, sério. As palavras entraram fundo no coração de Sofia, como bálsamo em uma ferida aberta. Pela primeira vez, alguém importante não a via como invisível. Ela levantou os olhos lentamente e encontrou os dele. Eram intensos, mas ao mesmo tempo carregavam uma gentileza inesperada. Um arrepio percorreu sua espinha. Por um momento, o tempo pareceu parar, como se nada mais existisse além deles dois. Sofia quis agradecer, mas a voz não saiu. Apenas balançou a cabeça em sinal de gratidão, enquanto ele fazia um gesto discreto, como quem dizia que não precisava se justificar. Ao se afastar, Júlio deixou um rastro de respeito que ecoaria na memória dela por muito tempo. Sofia ficou parada, olhando o corredor vazio, ainda sentindo o calor daquela mão que a ajudara a levantar. E, sem perceber, nasceu dentro dela algo novo, uma esperança tímida, mas real, de que talvez sua vida não estivesse condenada a ser sempre a mesma. Era apenas o início de uma história que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Sofia caminhava pelos mesmos corredores do tribunal, mas tudo parecia diferente. Ainda levava consigo seu balde de água, a vassoura gasta e os panos de limpeza, mas no fundo do peito algo novo palpitava. As palavras de Júlio ecoavam em sua mente como uma canção. "O trabalho que você faz é digno. Nunca se esqueça disso." Ela havia repetido essa frase dezenas de vezes durante a noite anterior, como se fosse uma oração capaz de afastar o peso da humilhação que sofrera. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu com um sorriso discreto, mesmo que tímido. E ainda que a realidade continuasse dura, com as contas acumuladas e a mãe doente esperando por cuidados em casa, Sofia sentia-se mais forte. Ao chegar ao salão principal, ela se abaixou para começar a esfregar o chão, como fazia todos os dias. Porém,
O silêncio daquela manhã foi quebrado por uma voz que fez seu coração disparar. Bom dia, senhorita Sofia. Ela ergueu os olhos de repente e viu Júlio parado a poucos metros de distância. Ele segurava uma pasta de couro em uma das mãos e o casaco impecável pendia sobre o braço. O coração dela acelerou tanto que por pouco não deixou escapar um suspiro. Não estava acostumada a ser chamada pelo nome ali dentro. Para todos era apenas a faxineira. Bom dia, doutor Júlio, respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Ele se aproximou com passos firmes. Sua presença preenchia o espaço, e Sofia sentiu o ar ao redor mudar, como se todo o tribunal girasse em torno dele. Ela abaixou a cabeça, constrangida por estar ajoelhada diante dele, com as mãos sujas de produto de limpeza. Júlio percebeu isso, e como se lesse seus pensamentos, disse: Não precisa se sentir assim. O trabalho que você faz é tão essencial quanto o meu. As palavras o fizeram soar diferente de qualquer outra autoridade que ela já conhecera. Ele não falava de cima para baixo, mas com uma humanidade rara. Sofia engoliu em seco, tentando encontrar uma resposta. Eu só faço o que preciso para sustentar minha família, senhor. Sua voz era baixa, mas firme. Júlio observou-a por alguns segundos, como se buscasse algo além do que via. Ele se agachou, ficando na mesma altura que ela, o que fez Sofia estremecer. Ninguém nunca havia feito isso, abaixar-se para olhá-la nos olhos. Posso perguntar, como é sua vida fora daqui? Disse em tom calmo, mas carregado de genuíno interesse. Sofia ficou surpresa. Ninguém no tribunal nunca quisera saber quem ela era, muito menos ouvir sobre sua vida. Por um instante, pensou em inventar uma resposta simples, mas havia algo no olhar de Júlio que a fazia confiar. Suspirou fundo e respondeu: Minha mãe está doente. Ela não pode mais trabalhar. Desde que meu pai nos deixou, cabe a mim sustentar a casa. Tenho um irmão mais novo que ainda estuda. Quero que ele termine a escola e consiga algo melhor que eu. Enquanto falava, percebeu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Tentou disfarçar, mas a emoção era forte demais. Júlio permaneceu em silêncio, apenas ouvindo, sem interromper. Às vezes eu penso, ela continuou, engolindo o choro, que nunca vou sair disso, que vou passar a vida inteira limpando o chão dos outros, sendo invisível. A última palavra saiu como um sussurro. Júlio sentiu o impacto dela, invisível. Era assim que ela se via naquele mundo tão desigual, e naquele instante algo dentro dele se moveu. Ele, que tantas vezes julgara pessoas por papéis e leis, agora via diante de si uma mulher real, carregando uma história de sacrifício e dor. Você não é invisível, Sofia, disse com firmeza. Ontem, quando você se manteve em silêncio diante daqueles que zombaram de você, mostrou uma força que muitos aqui dentro não têm. Ela levantou os olhos para ele, surpresa. Ninguém jamais havia chamado seu silêncio de força. Sempre disseram que era fraqueza, covardia. Mas Júlio enxergava de outro modo. Posso te contar um segredo? Ele perguntou em tom mais baixo. Sofia assentiu, curiosa. Eu cresci em um bairro simples. Meu pai não tinha fortuna. Ele era professor. Minha mãe era costureira. Foi com muito esforço que consegui estudar, trabalhar, chegar até aqui. Ele fez uma pausa e respirou fundo. As pessoas me olham hoje e só veem o juiz milionário, mas não sabem da luta, não sabem que eu também já ouvi que não era suficiente. Sofia ficou imóvel, absorvendo cada palavra. Era difícil acreditar que aquele homem, tão respeitado e admirado, já tivesse sentido algo parecido com o que ela sentia. Mas ao ouvir, percebeu que talvez ele a entendesse mais do que imaginava. O silêncio entre os dois foi interrompido por passos apressados de alguns funcionários que atravessaram o corredor. Júlio se levantou e ajeitou o casaco, voltando à postura imponente. Mas antes de seguir, olhou para Sofia e disse: Não deixe que façam você acreditar que é menos.
Seu valor não está no uniforme que veste, mas na pessoa que você é. Sofia sentiu as palavras penetrarem fundo, como uma chama acesa em um quarto escuro. Não respondeu. Apenas ficou parada, olhando enquanto ele se afastava, deixando atrás de si uma mistura de respeito, curiosidade e algo que ela ainda não ousava nomear. À noite, de volta para casa, Sofia não conseguiu parar de pensar nele. Enquanto preparava uma sopa simples para a mãe, lembrava-se do olhar dele, da forma como se abaixara para estar no mesmo nível dela. Nunca ninguém a tratara assim. A mãe percebeu sua distração. "Está tudo bem, filha?" perguntou com voz fraca. "Está, mamãe. Só um dia diferente." Sofia sorriu discretamente, sem dar detalhes. Não queria criar expectativas, mas no fundo, algo estava mudando. No tribunal, no dia seguinte, Júlio entrou cedo em seu gabinete, mas antes de se perder nos processos acumulados, procurou pela figura que varria o corredor. Ao vê-la, sentiu uma estranha tranquilidade. Era como se, em meio ao caos de sua rotina de julgamentos, encontrar Sofia fosse um lembrete de humanidade. Ele sabia que havia cruzado uma linha invisível ao se aproximar dela, mas não se arrependia. E, no fundo, uma pergunta martelava em sua mente. Por que aquela jovem simples o fazia querer saber mais? Sofia, por sua vez, sentiu novamente o coração acelerar quando os olhos dele cruzaram os dela à distância. Rapidamente desviou, retomando a limpeza. Mas um detalhe não lhe escapou. Júlio havia sorrido de leve, e aquele pequeno gesto fez seu peito se encher de coragem. Talvez pela primeira vez ela não estivesse tão invisível assim. Naquela semana, o tribunal estava em alvoroço. Um caso importante mobilizava toda a equipe, uma audiência pública com forte repercussão na mídia que atrairia jornalistas, estudantes de direito e curiosos. O salão principal havia sido preparado com extremo cuidado, cada cadeira alinhada, cada detalhe organizado para transmitir seriedade. Para Sofia, porém, significava apenas mais trabalho. Teria que polir o chão até que brilhasse como espelho. Organizar os bancos de madeira, varrer cada canto sem deixar vestígios de poeira. Enquanto esfregava o chão, via de canto de olho o movimento intenso dos estagiários e advogados. Eles caminhavam com pressa, discutindo sobre prazos e documentos, ignorando completamente a presença dela, ou fingindo ignorar. Sofia já havia aprendido a se mover como sombra, discreta, invisível. Mas naquele dia, sua invisibilidade seria, mais uma vez, desafiada. Clarissa e o grupo de estagiários voltaram a cruzar seu caminho. Desde o episódio no corredor, em que Júlio os repreendera, eles evitavam zombar dela na frente dele. Mas quando tinham certeza de que o juiz não estava por perto, voltavam à carga. O ressentimento os corroía, como se a bronca pública tivesse ferido seus egos. E Sofia era o alvo perfeito para descontar. "Olha só", disse Clarissa com um sorriso venenoso. "A rainha do rodo está entre nós. Será que hoje ela vai dar um espetáculo também? Quem sabe até o doutor Júlio apareça para salvá-la de novo?" As risadas soaram altas, atraindo olhares curiosos de outros funcionários. Sofia abaixou a cabeça, fingindo não ouvir. Continuou limpando, mas a cada palavra sentia a vergonha crescer como um nó apertando sua garganta. Um dos rapazes completou debochando. "Acho que ela deve sonhar em ser notícia." Imagina a manchete. Faxineira do tribunal rouba a cena na audiência. O grupo explodiu em gargalhadas. Sofia respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Não queria, de jeito nenhum, repetir a cena do corredor. Mas, para seu infortúnio, o destino a colocou novamente sob os holofotes. No momento exato em que os estagiários riam mais alto, Júlio entrou no salão. Sua presença foi imediata, preenchendo o espaço. O juiz usava um terno impecável, a expressão séria e firme, como sempre. Mas quando seus olhos se voltaram para o grupo, a atmosfera mudou.
O riso morreu nos lábios deles. Júlio caminhou até o centro do salão, os passos ecoando no chão brilhante que Sofia acabara de limpar. Havia silêncio absoluto agora. Ele parou diante dos estagiários e falou em voz clara, que reverberou por todo o ambiente. Eu avisei uma vez, e pelo visto, preciso repetir. O coração de Sofia disparou. Ela tentou se encolher, mas já era tarde. Todos os olhares estavam sobre ela, sobre o juiz e sobre os jovens que, até segundos atrás, zombavam dela. Júlio respirou fundo e continuou. Esta mulher que vocês estão ridicularizando não é inferior a nenhum de vocês. Ela sustenta sua família com trabalho honesto. Enquanto alguns aqui talvez nunca tenham precisado lutar por nada, ela está diariamente enfrentando dificuldades que vocês sequer imaginam. Um murmúrio correu pelo salão. Jornalistas que já estavam posicionados para a audiência se entreolharam atentos. Câmeras foram erguidas, celulares começaram a gravar discretamente. O que estava acontecendo fugia do comum. Um juiz, conhecido por sua rigidez, estava fazendo um discurso inflamado em defesa de uma faxineira. Vocês acham que inteligência está apenas nos livros que carregam debaixo do braço? Prosseguiu Júlio, olhando diretamente para Clarissa. Mas inteligência sem caráter não serve de nada. Se querem aprender a ser verdadeiros profissionais, comecem aprendendo a respeitar os outros. Clarissa tentou protestar, a voz trêmula. Senhor, nós não... Silêncio. A palavra cortou o ar como uma sentença. Já vi o suficiente. Se eu voltar a presenciar esse tipo de comportamento, garanto que não ficarão aqui por muito tempo. O tribunal não é palco para arrogância. O impacto das palavras foi imediato. O grupo recuou, constrangido, incapaz de argumentar. Sofia, ainda em pé com o pano nas mãos, sentia-se dividida entre a vergonha de ser o centro da atenção e a gratidão por estar sendo defendida de forma tão pública. Júlio, então, voltou-se diretamente para ela. O olhar dele era firme, mas havia uma doçura que só ela parecia enxergar. Sofia, olhe para mim. Ela levantou os olhos com hesitação. Encontrou o dele, intenso, penetrante, mas também cheio de respeito. Seu trabalho é digno. Sem você, este lugar não teria ordem, não teria limpeza, não teria condições de receber as pessoas. Nunca permita que diminuam seu valor. O coração dela quase saiu pela boca. Era como se cada palavra dele fosse uma mão invisível que a erguia acima da sujeira das humilhações. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, até que alguns funcionários começaram a aplaudir discretamente. Primeiro foi um servidor mais velho, depois uma secretária do gabinete ao lado. E logo o salão inteiro ecoava com palmas tímidas, mas sinceras. Sofia sentiu as lágrimas deslizarem por seu rosto. Nunca, em toda a sua vida, fora defendida daquela forma. Os estagiários, envergonhados, saíram apressados, tentando fugir dos olhares de reprovação. Júlio, porém, permaneceu de pé, firme, até que o salão voltou ao normal. Ele, então, fez um leve gesto para Sofia, como quem dizia que ela não estava sozinha. Mais tarde, em casa, Sofia mal conseguiu contar à mãe o que acontecera. Estava emocionada demais. A cena se repetia em sua mente como um sonho. As palavras de Júlio, os aplausos, a forma como ele havia transformado sua humilhação em dignidade. Filha, você está diferente, comentou a mãe, observando o brilho nos olhos dela. Parece mais leve. Talvez porque alguém me fez acreditar que eu não sou invisível, respondeu Sofia, abraçando a mãe com força. No tribunal, no dia seguinte, Júlio entrou cedo em sua sala, mas antes de se perder em papéis e processos, passou pelo corredor onde sabia que encontraria Sofia. Ela estava lá, limpando como sempre. Quando seus olhares se cruzaram, um pequeno sorriso escapou dos lábios dele. Discreto, mas suficiente para aquecer o peito dela.
Ela desviou rapidamente, sem coragem de sustentar o olhar. Mas um pensamento não saía de sua mente. Por que um homem tão importante, tão distante do seu mundo, se importava tanto com ela? E ele, no silêncio de seu gabinete, se fazia a mesma pergunta. CTA final do capítulo 3. Se esse capítulo te emocionou, curta o vídeo para fortalecer a história. Comente. Você acredita que um simples gesto pode transformar a vida de alguém? E não esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar o próximo capítulo dessa emocionante jornada. Quer que eu desenvolva o capítulo 4, também com 500 caracteres, trazendo o primeiro convite inesperado de Júlio para Sofia, quando eles começam a ter um contato mais próximo, fora do ambiente de trabalho. Você disse, sim, com beijo na boca romântico. O ChatGPT disse, perfeito. Agora vou desenvolver o capítulo 4 em narrativa fluida, contínua e detalhada, com cerca de 10.500 caracteres, incluindo o primeiro beijo romântico entre Sofia e Júlio, no contexto do convite inesperado que aproxima os dois ainda mais. Capítulo 4. Um convite inesperado. Os dias seguintes no tribunal foram diferentes. Desde a defesa pública que Júlio fizera de Sofia, o clima havia mudado. Muitos que antes a olhavam com indiferença passaram a tratá-la com respeito. Alguns até a cumprimentavam com um bom dia sincero, coisa que nunca acontecera antes. Ela sabia que não era por mérito próprio, mas por causa dele, Júlio, o juiz milionário, cuja palavra tinha peso suficiente para transformar olhares de desprezo em gestos de consideração. Ainda assim, para Sofia, aquilo já era uma vitória. Mas junto com o respeito vinha também um novo tipo de atenção, curiosidade. Sussurros pelos corredores surgiam sempre que Júlio passava perto dela. Por que ele se importa tanto com a faxineira? Perguntavam-se. Sofia ouvia sem querer, fingia ignorar, mas o coração disparava sempre que via o olhar dele cruzar o dela de longe. Era como se, em meio a tantas pessoas, os olhos de Júlio buscassem apenas os dela. O encontro inesperado. Numa tarde chuvosa, o tribunal estava mais silencioso do que o habitual. As gotas batiam contra os grandes vidros e o som da chuva misturava-se ao farfalhar de papéis nos escritórios. Sofia havia terminado a limpeza de uma das salas laterais e levava seu balde vazio pelo corredor quando ouviu passos firmes atrás de si. Reconheceria aquele som em qualquer lugar. Sofia. A voz grave e serena de Júlio fez seu corpo inteiro estremecer. Ela se virou devagar. Ele estava ali, sem a toga, apenas de camisa social branca, mangas dobradas até os cotovelos, gravata frouxa. Diferente do juiz imponente que discursava nas audiências, parecia apenas um homem bonito, real, próximo. Senhor, disse ela, segurando o balde contra o peito, quase como um escudo. Júlio se aproximou, com aquele olhar firme que a deixava sem ar. Já terminou o trabalho por hoje? Quase. Só falta organizar a sala do fundo. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Gostaria de conversar com você. Não aqui, fora desse lugar. O coração de Sofia disparou. Um convite do juiz para ela. A mente se encheu de dúvidas. O que ele queria? E se fosse apenas piedade? E se as pessoas descobrissem? Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama em seu peito que a impedia de recusar. Conversar comigo? Perguntou insegura. Júlio esboçou um sorriso discreto. Sim, você merece ser ouvida sem julgamentos. Sofia respirou fundo e assentiu. Está bem. O café horas depois, quando seu turno terminou, Sofia encontrou Júlio em frente ao tribunal. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava úmido. Ele a esperava ao lado de um carro preto elegante, nada extravagante, mas sofisticado. Quando a viu sair, com roupas simples e um guarda-chuva pequeno, abriu a porta para ela.
Onde vamos? Ela perguntou, nervosa. Apenas um café, respondeu tranquilo. Nada formal. Dirigiram em silêncio até uma cafeteria aconchegante, discreta, num bairro mais afastado. O ambiente era acolhedor, com luz amarelada, cheiro de café fresco e bolo de canela. Sofia nunca havia estado em um lugar assim. Seus cafés eram sempre os mais baratos, em copinhos plásticos de padarias populares. Sentiu-se deslocada, mas Júlio percebeu. Não precisa se sentir estranha, disse, olhando-a nos olhos. Está tudo bem em estar aqui comigo. Ela sorriu de leve, tentando relaxar. Sentaram-se em uma mesa próxima à janela. Júlio pediu 2 cafés e uma fatia de bolo, como se fosse natural dividir. Sofia, envergonhada, mexia as mãos sobre a mesa, sem saber o que dizer. Eu quero saber mais sobre você, ele disse, quebrando o silêncio. Quem é Sofia, além da faxineira do tribunal? A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca quisera saber disso. Respirou fundo antes de responder. Eu sou apenas alguém que tenta sobreviver. Desde que meu pai nos deixou, minha mãe ficou doente. Cuido dela e do meu irmão mais novo. Ele ainda estuda e eu faço de tudo para que não precise largar a escola. Enquanto falava, os olhos marejaram. Ela tentou disfarçar, mas Júlio percebeu. Você não é apenas alguém. Ele afirmou firme. É uma mulher forte, que carrega o peso da família nas costas. Isso é mais do que muitos aqui dentro já fizeram na vida. As palavras tocaram fundo em Sofia. Ela sentiu o coração se abrir, como se estivesse diante de alguém que realmente a enxergava pela primeira vez. O momento inesperado. O café esfriava nas xícaras. O bolo permanecia quase intocado. Eles falavam de coisas simples, de livros que ele lia, de músicas que ela gostava, de lembranças de infância. O tempo parecia suspenso. Sofia se surpreendeu rindo de verdade, como não fazia há muito tempo. Júlio a observava, encantado com a forma como os olhos dela brilhavam quando sorria. De repente, o silêncio caiu sobre a mesa. Os olhares se encontraram, intensos, carregados de algo novo. Sofia sentiu o coração acelerar, as mãos suarem. Desviou os olhos, mas ele continuou a fitá-la. Sofia, murmurou, a voz mais baixa, quase um sussurro. Ela levantou os olhos devagar e encontrou os dele, tão próximos, tão profundos. Algo os puxava, como se o mundo inteiro desaparecesse ao redor. Júlio se inclinou levemente por cima da mesa. Sofia, hesitante, mas dominada por uma força que não conseguia controlar, não recuou. Sentiu a respiração dele misturar-se à sua. E então aconteceu. Os lábios se tocaram, suaves, mas cheios de intensidade. Foi um beijo doce no início, como quem testa um território proibido, mas logo se aprofundou, carregado de emoção, de necessidade. Sofia fechou os olhos, sentindo-se derreter naquele instante. O tempo parou. O barulho da cafeteria desapareceu. Só existiam os dois. Quando se afastaram, o coração dela ainda batia acelerado. As bochechas estavam coradas, os olhos brilhavam. Júlio manteve a mão sobre a dela, firme, aquecendo-a. Desculpe se fui impulsivo, disse ele em tom sincero. Mas eu precisava mostrar o que sinto. Sofia respirou fundo, ainda atordoada, mas sorriu. Não precisa se desculpar. Eu também senti. O silêncio seguinte não foi constrangedor, mas cheio de promessas. Ali, entre o aroma de café e bolo, nasceu algo que mudaria a vida de ambos para sempre: o retorno. Na volta para casa, Sofia olhava pela janela do carro, tentando organizar os pensamentos. Nunca imaginara viver algo assim. Um juiz, um homem rico, respeitado, beijando-a como se ela fosse a única mulher do mundo, tocando-a como se sua simplicidade não fosse barreira, mas encanto. Júlio, ao volante, também estava em silêncio, mas por dentro sabia que havia atravessado uma linha sem volta.
Não era apenas compaixão, não era apenas curiosidade. Ele estava de fato envolvido. E isso mudava tudo. Quando a deixou em frente à casa simples onde morava, Sofia hesitou antes de sair. Obrigada, por hoje. Ah, disse com um sorriso tímido. Júlio segurou a mão dela antes que saísse. Isso é só o começo, Sofia. Ela desceu, sentindo as pernas trêmulas, e ficou parada na calçada, vendo o carro se afastar. O coração pulsava forte, e pela primeira vez na vida, ela acreditou que o destino poderia estar sorrindo para ela. Os dias que se seguiram ao beijo no café foram como um sonho para Sofia. Ainda que tivesse voltado para casa com as pernas trêmulas e o coração em disparada, a lembrança daquele momento não saía de sua mente. Cada vez que fechava os olhos, sentia novamente o calor dos lábios de Júlio sobre os seus, a firmeza de sua mão segurando a dela, a intensidade daquele olhar que parecia atravessar sua alma. Mas o encantamento não vinha sem medo. Sofia sabia que o que acontecera entre eles não era simples. Júlio era um juiz milionário, um homem respeitado, cercado de olhares, expectativas e responsabilidades. Ela era apenas uma faxineira, invisível para a maior parte das pessoas que frequentavam o tribunal. O contraste era cruel. A cada lembrança doce surgia também a dúvida: será que isso é real ou apenas uma ilusão passageira? As lembranças da noite. Naquela noite, Sofia quase não dormiu. Enquanto a mãe descansava no quarto ao lado, ela ficou deitada na cama estreita, olhando para o teto, revivendo cada detalhe. Sentia-se dividida entre a felicidade inédita e o medo de se magoar. Ele é diferente, dizia a si mesma. Não me olhou com piedade, mas com respeito, com desejo. Ainda assim, uma voz interna insistia. E quando os outros descobrirem? E quando zombarem de você? E se ele se cansar da sua simplicidade? O coração se enchia de esperança e temor ao mesmo tempo. O tribunal novamente. Na manhã seguinte, ao chegar para o trabalho, os olhares nos corredores pareciam mais pesados. Sofia sentia que havia algo diferente no ar. Não demorou para descobrir. 2 estagiários conversavam perto da escada, sem notar que ela estava por perto. Você viu o que estão comentando? O juiz Júlio foi visto com a faxineira do tribunal num café da cidade, disse um deles rindo. Não acredito. Ele podia ter qualquer mulher e escolhe logo ela, respondeu o outro zombando. Deve ser alguma caridade de rico. Sofia sentiu o rosto queimar. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Sem coragem de encará-los, abaixou a cabeça e continuou seu caminho. Mas as palavras ecoavam em sua mente como facadas. Durante toda a manhã, cada olhar que recebia parecia carregado de julgamento. Não sabia se eram apenas impressões, mas sentia como se todos soubessem. O coração batia apertado e a vergonha ameaçava sufocá-la. O encontro com Júlio. No fim da tarde, quando já pensava em sair pela porta dos fundos para evitar cruzar com ele, Júlio apareceu. Vinha de uma reunião, exausto, mas ao vê-la, seus olhos se iluminaram. Sofia, chamou sorrindo. Ela tentou sorrir de volta, mas o semblante preocupado denunciava seu estado. Júlio percebeu na hora. Aproximou-se e, em voz baixa, perguntou: o que aconteceu? Sofia respirou fundo, evitando encarar seus olhos. As pessoas estão falando de nós. Estão zombando, dizendo que você está me ajudando por pena. O sorriso dele desapareceu. O olhar se tornou sério, indignado. Eu não ligo para o que dizem, Sofia. O que importa é o que sinto por você. Ela balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Mas eu ligo. Não quero ser motivo de piada nem para você, nem para mim. Eu já fui humilhada demais. Júlio segurou suas mãos com firmeza. Olhe para mim, pediu. Quando ela levantou os olhos marejados, ele falou com intensidade. Eu não sinto pena de você. Eu sinto admiração, respeito e algo muito mais forte.
Não vou deixar que ninguém desmereça o que está nascendo entre nós. As palavras o encheram de força, mas também de medo. Ser vista, ser desejada, era algo novo demais para ela. A conversa à noite. Mais tarde, Júlio a convidou para dar uma volta de carro pela cidade. Queria que ela respirasse outro ar. Passaram por ruas iluminadas, onde famílias caminhavam e casais riam nas calçadas. Sofia olhava pela janela, pensativa. Júlio, disse, hesitante, você tem certeza de que quer isso? Quer estar comigo? Ele reduziu a velocidade do carro e a olhou com firmeza. Nunca tive tanta certeza na vida. Mas somos de mundos diferentes. Eu não tenho nada para oferecer a você. Você tem tudo, respondeu de imediato. Você me oferece verdade. Você me mostra o que é ser forte, o que é ser humano. Isso vale mais do que qualquer riqueza. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram de emoção. Ele estacionou o carro em frente a um mirante, de onde se via toda a cidade iluminada. Saíram e ficaram lado a lado, olhando as luzes ao longe. Júlio se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços. Eu não vou deixar que os comentários destruam o que estamos construindo. Sofia se virou devagar e seus rostos ficaram próximos. O vento da noite bagunçava os cabelos dela, mas os olhos brilhavam. Sem dizer mais nada, ele a beijou novamente. Desta vez, não foi apenas um beijo de descoberta, mas de afirmação. Um beijo intenso, apaixonado, carregado de promessa. Ela correspondeu sem reservas, sentindo o corpo estremecer. O medo se dissolveu no calor daquele momento. As primeiras resistências. Nos dias que se seguiram, os rumores cresceram. Colegas de Júlio o questionavam discretamente. Tem certeza que quer se envolver com alguém assim? Insinuavam. Outros o alertavam sobre sua imagem pública, mas Júlio não recuava. Cada vez que olhava para Sofia, sentia ainda mais convicção de que estava no caminho certo. Sofia, por outro lado, ainda lutava contra a insegurança. Em casa, frente ao espelho, se perguntava se era digna daquele amor. Mas quando lembrava do olhar dele, firme e apaixonado, encontrava forças para acreditar. E assim, entre sussurros de crítica e gestos de amor, o romance deles florescia, como uma flor teimosa que brota no meio do asfalto. As manhãs de Sofia no tribunal nunca mais foram as mesmas, desde que sua aproximação com Júlio se tornou notória. Se antes ela era invisível, agora era impossível passar despercebida. Cada passo carregava olhares que a seguiam, cochichos abafados que se espalhavam pelos corredores, expressões de desdém ou de falsa curiosidade. Os mesmos que antes a ignoravam, agora não tiravam os olhos dela, como se fosse uma peça rara em exposição. Era como se tivesse perdido o direito de ser apenas uma trabalhadora comum. Agora, cada gesto seu era interpretado como prova do escândalo que os outros insistiam em criar. Naquela manhã de sexta-feira, Sofia levava o carrinho de limpeza pelo corredor principal quando duas funcionárias passaram por ela, falando alto de propósito. É inacreditável. O juiz Júlio, um homem respeitado, envolvido com a faxineira. Isso vai manchar a carreira dele. Manchar? A outra riu. Isso é um absurdo. Ele deve estar apenas se divertindo. E ela, claro, está aproveitando. Essas meninas pobres sempre encontram um jeito de subir na vida. O sangue de Sofia ferveu. Sentiu as mãos tremerem, mas não respondeu. Abaixou a cabeça e continuou seu trabalho, como fazia desde sempre. Mas por dentro, a dor era quase insuportável. Por que não consegui ignorar? Pensava. Talvez porque dessa vez não fosse apenas sobre ela. Era sobre Júlio também, sobre o nome dele, a carreira dele. O peso sobre Júlio. Júlio, por sua vez, também sentia os efeitos dos rumores. Nos bastidores do tribunal, colegas de toga o abordavam com disfarçada preocupação. Júlio,
Você é jovem, talentoso, tem um futuro brilhante, dizia um desembargador mais velho. Não pode colocar tudo a perder por uma aventura. Ele respondia com serenidade mais firme. Não se trata de uma aventura. Outros não eram tão sutis. Uma faxineira, Júlio. Pense na sua imagem. Pense nos jornais. Mas Júlio não se deixava abalar. Era um homem de convicções e, quando decidia algo, mantinha-se firme. Ainda assim, no silêncio de seu gabinete, refletia sobre o peso que Sofia carregava por sua causa. Ele podia suportar críticas, mas ela não tinha as mesmas armas para se defender. A noite em que Sofia desabou. Depois de mais um dia difícil, Sofia voltou para casa exausta. A mãe notou sua expressão abatida. Filha, você está estranha. Aconteceu algo? Sofia hesitou, mas não conseguiu esconder. Sentou-se ao lado da mãe e desabou em lágrimas. Estão falando de mim, mamãe. Estão dizendo que eu sou interesseira, que estou manchando a vida dele. Eu não aguento mais. A mãe a abraçou com carinho, acariciando seus cabelos. Sofia, minha filha, a vida sempre vai ter quem critique. Mas você sabe a verdade. E se esse homem te trata como merece, não deixe que as palavras dos outros roubem sua chance de ser feliz. As palavras da mãe a confortaram, mas o medo persistia. O confronto no tribunal. No dia seguinte, a situação atingiu o auge. Durante uma pausa, quando Sofia atravessava o corredor com um pano na mão, Clarissa, a mesma estagiária que tantas vezes a humilhara, a abordou, desta vez sem disfarces. Então é verdade, não é? Disse, cruzando os braços. Conseguiu o que queria. Subiu na vida de forma fácil. Deve estar rindo da cara de todo mundo. Sofia arregalou os olhos, surpresa. Não é nada disso. Ah, claro que é. Clarissa ironizou. Você acha que ele realmente gosta de você? Homens como ele não se apaixonam por mulheres como você. Antes que Sofia pudesse responder, uma voz firme ecoou atrás delas. Basta. Júlio havia chegado. O silêncio se fez imediatamente. Ele caminhou até elas, seu olhar frio e penetrante cravado em Clarissa. Está demitida, disse, sem hesitar. O quê? Clarissa gaguejou. Mas eu não admito desrespeito a nenhum funcionário neste tribunal, muito menos difamações. Pegue suas coisas e vá. O corredor inteiro parou para assistir. Clarissa, humilhada, saiu às pressas, murmurando desculpas. Júlio então se voltou para Sofia e, diante de todos, segurou sua mão. Quero que todos aqui entendam. Não tenho vergonha da mulher que escolhi conhecer e respeitar. Sua voz ecoou forte, como uma sentença definitiva. Quem quiser me julgar por isso, que julgue. Mas não tolerarei que desrespeitem Sofia. O impacto foi devastador. Jornalistas que estavam no prédio correram para anotar cada palavra. Em minutos a notícia se espalharia. Sofia, por sua vez, estava em choque. Nunca imaginara que ele seria capaz de expor seus sentimentos daquela forma, diante de todos. Sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não de vergonha, e sim de orgulho. O breço da verdade. Naquela noite, as manchetes já circulavam em sites e jornais. Juiz milionário defende faxineira e confirma envolvimento. Escândalo ou história de amor. Caso inusitado agita tribunal. Sofia, ao ver as notícias, sentiu o coração apertar. O preço da verdade era alto. Não havia mais como voltar atrás. Agora, todos sabiam. A privacidade havia acabado. Mas, quando Júlio a ligou naquela noite, sua voz firme e segura dissipou parte do medo. Sofia, eu sei que está assustada, mas prefiro enfrentar o mundo inteiro com você ao meu lado do que viver uma mentira. Ela fechou os olhos, emocionada. Eu nunca imaginei que alguém pudesse arriscar tanto por mim. Você vale cada risco, respondeu ele sem hesitar.
O reencontro dias depois, se encontraram novamente no mesmo mirante onde haviam se beijado pela segunda vez. A cidade brilhava ao fundo, mas nada importava além deles. Júlio se aproximou, segurou o rosto dela com delicadeza e falou: Sofia, eu não sei até onde essa estrada vai nos levar, mas sei que quero caminhar ao seu lado. Ela sorriu entre lágrimas e os dois se beijaram outra vez, intensamente, como se selassem uma promessa silenciosa. O preço da verdade estava sendo pago. Mas, naquele instante, perceberam que o amor que nascia entre eles era mais forte que qualquer julgamento. Os dias que se seguiram ao escândalo da demissão de Clarissa foram turbulentos. O tribunal fervilhava de comentários, manchetes se multiplicavam nos jornais e nas redes sociais, e cada passo de Júlio era observado com lupa. Alguns o criticavam ferozmente. Um juiz precisa preservar sua imagem. Ele compromete a seriedade da justiça ao se envolver com uma faxineira. Outros, ao contrário, viam ali uma história inspiradora. Um homem poderoso que reconhece o valor de uma mulher simples. Um romance improvável que desafia o preconceito. Sofia, no meio dessa tempestade, tentava manter sua rotina. Todos os dias, continuava varrendo e limpando os corredores, carregando o balde e os panos como sempre. Mas agora era impossível fingir invisibilidade. Onde quer que passasse, os olhares a seguiam. Alguns eram de reprovação, outros de curiosidade, e alguns, raros, de apoio silencioso. No fundo, Sofia temia ser um peso para Júlio. À noite, deitada em sua cama estreita, olhava para o teto e se perguntava: será que ele vai se cansar de lutar contra todos por minha causa? Será que um dia vai me olhar e pensar que não valeu a pena? A pressão aumenta. Naquela semana, Júlio foi chamado a uma reunião extraordinária com alguns magistrados mais velhos. A sala estava carregada de formalidade. Os homens de cabelos grisalhos e semblantes severos o encararam com desconfiança. Júlio, você é um dos juízes mais promissores desta corte, disse o desembargador Augusto, com tom paternal. Mas está colocando tudo a perder. Esse relacionamento não é apropriado. Júlio cruzou os braços firme. Com todo o respeito, minha vida pessoal não interfere em minha capacidade de julgar com imparcialidade. Não é sobre isso, rebateu o outro. É sobre aparência. O público espera um juiz acima de qualquer suspeita, um homem que reflita a dignidade do cargo. E a sua escolha... Fez uma pausa, com um olhar de desprezo velado. Não corresponde à imagem que precisamos. Júlio manteve a calma, mas sua voz saiu firme como aço. Se a dignidade do cargo exige que eu despreze pessoas honestas e humildes, então essa dignidade não tem valor. O silêncio caiu sobre a sala. Eles não estavam acostumados a ouvir tamanha ousadia. Mas Júlio não recuou. Sofia em conflito. Enquanto isso, Sofia se encolhia cada vez mais diante das críticas. Na copa do tribunal, ouviu funcionárias cochichando. Ela não vai aguentar a pressão. É só questão de tempo até desistir. Aquelas palavras ecoaram fundo. Em casa, desabafou com a mãe. Eu tenho medo de destruir a vida dele, mamãe. A mãe segurou sua mão com firmeza. Minha filha, você não é peso, você é luz. Se ele escolheu estar com você, é porque vê isso. O amor verdadeiro não é fardo, é força. Mesmo assim, Sofia não conseguia afastar o medo. O dia da audiência. Uma audiência de grande repercussão estava marcada para aquela semana. O salão estaria lotado de jornalistas, advogados, estudantes e curiosos. Todos sabiam que Júlio presidia o caso. E todos sabiam também do romance dele com a faxineira. Na manhã da audiência, Sofia foi destacada para organizar o salão antes da chegada do público. Caminhava pelo espaço imenso, arrumando cadeiras, quando ouviu cochichos atrás dela. Olha só, a estrela do tribunal. Será que ela vai sentar ao lado do juiz também? Ironizou uma jovem advogada. As risadas ecoaram, cortando o peito de Sofia.
Ela se virou, pronta para sair correndo, mas naquele instante Júlio entrou no salão. O burburinho cessou de imediato. Ele caminhou até o centro, de toga, imponente, mas o olhar buscava apenas um ponto: Sofia. Ela congelou, sem saber como reagir. Então, diante de todos, Júlio falou em voz alta, clara, sem titubear. Antes de começarmos esta audiência, preciso dizer algo. Um murmúrio percorreu o salão. Jornalistas ajustaram suas câmeras, celulares foram erguidos. O que ele diria? Júlio respirou fundo. Este tribunal é um lugar de justiça, e justiça começa pelo respeito. Tenho ouvido muitos comentários, críticas e até insultos contra uma pessoa que é importante para mim. Quero deixar claro, eu não tenho vergonha dela. Ao contrário, tenho orgulho. Sofia arregalou os olhos. O salão inteiro a observava. Sentiu o rosto queimar, o coração bater descompassado. O nome dela é Sofia, continuou Júlio, sem vacilar. Uma mulher trabalhadora, honesta, que sustenta sua família com dignidade. Muitos aqui não suportariam um dia da vida dela. E ainda assim, ela segue de cabeça erguida. O salão ficou em silêncio absoluto. Eu a respeito, eu a admiro. E sim, eu a amo. A voz de Júlio reverberou, firme. Sofia levou a mão à boca em choque. Nunca imaginara que ele fosse tão longe. E então, antes que alguém pudesse reagir, Júlio caminhou até onde ela estava. Parou diante dela, ergueu seu rosto com delicadeza e, sem hesitar, a beijou. O beijo em público. Foi um beijo intenso, apaixonado, carregado de coragem. Não havia mais disfarces nem receios. Diante de advogados, jornalistas e funcionários, Júlio mostrou que não tinha vergonha do que sentia. No início, o salão ficou em silêncio, chocado. Mas logo, algumas palmas tímidas começaram a soar. Primeiro uma, depois outra, até que um grupo maior aplaudia de pé. Os jornalistas registravam cada segundo, flashes iluminando o ambiente. Sofia, envolvida nos braços dele, sentia-se flutuar. Não importava mais quem via, quem julgava, quem comentava. Aquele beijo era uma declaração de guerra contra o preconceito, mas também uma declaração de amor. Quando se separaram, ofegantes, Júlio olhou ao redor. Quem quiser me julgar, que julgue, mas não toquem nela. O silêncio voltou. Não havia mais nada a dizer, depois do impacto. Naquela noite, as manchetes foram ainda mais explosivas. Juiz milionário declara amor por faxineira em audiência pública. Beijo no tribunal. Romance desafia preconceitos. Entre a lei e o coração, quem é a mulher que conquistou o juiz Júlio? Sofia, ao ver as imagens espalhadas pela televisão e internet, chorou. Não de tristeza, mas de emoção. Ele não apenas a defendia, ele a assumia. Publicamente. O diálogo íntimo. Horas depois, quando finalmente se encontraram a sós, Sofia caiu em lágrimas diante dele. Por que fez isso? Vai destruir sua carreira? Júlio segurou seu rosto, olhando-a nos olhos. Eu não poderia viver escondendo o que sinto. Prefiro perder tudo do que perder você. Ela soluçou, emocionada. Eu nunca pensei que alguém pudesse me amar desse jeito. Ele sorriu, acariciando-lhe os cabelos. A partir de agora, não importa mais o que digam. Somos nós dois contra o mundo. E ali, entre lágrimas e sorrisos, selaram o início de um amor ainda mais forte. O beijo público entre Sofia e Júlio reverberou muito além dos muros do tribunal. Em poucas horas, as imagens rodaram televisões, sites de notícia e redes sociais. Uns criticavam com fervor, outros exaltavam com entusiasmo. Mas, acima de tudo, a cena havia marcado a todos. Um juiz milionário, respeitado, beijando diante de jornalistas e advogados uma simples faxineira. A vida de Sofia virou de ponta cabeça. Onde antes havia silêncio e invisibilidade, agora havia barulho e atenção.
bairro para comprar pão era reconhecida. Algumas pessoas sorriam e diziam: "Força, menina, você merece", enquanto outras a encaravam com desdém, como se ela tivesse cometido um crime por ousar ser amada. Apesar das opiniões divididas, Sofia sentia dentro de si algo que ninguém poderia roubar: a certeza do amor de Júlio. Ele não apenas a defendera, não apenas a apoiara, ele a assumira diante do mundo, sem medo das consequências. O medo escondido. Mesmo assim, nos dias que se seguiram, Sofia carregava uma insegurança silenciosa. À noite, quando deitava na cama simples de seu quarto, pensava: e se essa exposição arruinar a carreira dele? E se um dia ele me culpar por isso? Certa noite, enquanto lavava a louça depois do jantar com a mãe e o irmão, ouviu sua mãe dizer: "Filha, você está diferente, está mais bonita, mais confiante." "É?" respondeu, sorrindo timidamente. "Sim, mas também vejo medo nos seus olhos." Sofia suspirou. "Tenho medo de não ser suficiente para ele, mamãe. Tenho medo de que, um dia, ele acorde e perceba que não combina comigo." A mãe segurou sua mão e respondeu com firmeza: "Quem precisa ser suficiente para o amor? O amor não pede currículo, não pede riqueza, ele simplesmente acontece. E eu vejo nos olhos desse homem que ele te ama de verdade." As palavras da mãe a aqueceram. Talvez fosse hora de acreditar mais, de aceitar que o amor também podia ser para ela. O tribunal em silêncio. Na segunda-feira seguinte, o tribunal estava diferente. O caso que Júlio presidia ainda movimentava jornalistas, mas a atmosfera parecia mais contida. Muitos funcionários que antes cochichavam começaram a tratá-la com mais respeito. Havia algo novo no ar. Não era apenas curiosidade, era reconhecimento. Durante um intervalo, uma secretária mais velha se aproximou de Sofia. "Eu queria dizer que admiro sua coragem", disse sorrindo. "Não deve estar sendo fácil, mas você inspira muita gente aqui." Sofia ficou surpresa. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo. Talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. A proposta inesperada naquela mesma semana, Júlio a chamou para conversar em seu gabinete. Ela entrou tímida, ajeitando o uniforme, mas ele sorriu e fez sinal para que se sentasse. "Sofia, tenho pensado muito sobre tudo isso. Sei que sua vida mudou muito desde que nos envolvemos. Eu não quero apenas que você seja forte para enfrentar julgamentos. Quero que você viva sua vida com dignidade e com oportunidades." "O que quer dizer?" ela perguntou confusa. Júlio abriu uma pasta sobre a mesa e mostrou alguns documentos. "Eu quero te oferecer uma bolsa de estudos. Sei que sempre sonhou em estudar. Você mesma me disse, lembra? Quero que tenha a chance de fazer faculdade se quiser." Os olhos de Sofia marejaram. "Júlio, eu não sei nem como agradecer." Ele sorriu, pegando a mão dela. "Não precisa agradecer. Quero apenas que siga seus sonhos. Não quero ser apenas um homem que te defende. Quero ser o homem que caminha ao seu lado enquanto você conquista tudo o que merece." As lágrimas de Sofia escorreram, mas eram de emoção. Pela primeira vez, ela se sentia não apenas protegida, mas impulsionada a crescer. A festa inesperada. Sem que ela soubesse, alguns funcionários do tribunal organizaram uma pequena confraternização surpresa para ela. Quando entrou na copa naquela sexta-feira, encontrou bolo, refrigerantes e um cartaz escrito à mão. "Parabéns, Sofia, você nos inspira." Ela ficou sem palavras. Aqueles que antes riam, agora sorriam de verdade. Muitos aplaudiram e Sofia chorou, emocionada. Percebeu que sua dignidade, antes pisoteada, agora era reconhecida. Júlio, que também apareceu de surpresa, abraçou-a diante de todos e disse: "Eu disse que você não era invisível." O coração dela quase explodiu de felicidade.
O pedido. Algumas semanas depois, Júlio a levou novamente ao mirante onde tantas conversas haviam acontecido. A cidade brilhava abaixo deles, como um mar de estrelas artificiais. Ele estava diferente naquela noite, mais tenso, mais nervoso. Sofia, começou segurando as mãos dela. Desde o dia em que a vi sendo humilhada naquele corredor, algo dentro de mim mudou. Você me mostrou que a verdadeira grandeza não está nos títulos ou nas togas, mas na coragem de ser quem somos. Ela o olhava com os olhos marejados. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Não me importa o que digam, não me importam as críticas. O que eu sinto é maior que tudo isso. E então, tirando uma pequena caixa do bolso, abriu-a diante dela. Um anel simples, mas lindo, brilhava sob a luz da lua. Sofia, você aceita se casar comigo? As lágrimas escorreram pelo rosto dela. O coração parecia não caber no peito. Sim, sim, eu aceito. Ele a abraçou com força e os dois se beijaram sob o céu estrelado, selando ali uma promessa eterna. O final feliz. Meses depois, no tribunal, Sofia já não era mais apenas a faxineira. Estava inscrita em um curso universitário com a bolsa que Júlio lhe ajudara a conquistar. Muitos a olhavam com admiração. A história dela era citada como exemplo de superação. E naquele mesmo salão, onde fora tantas vezes humilhada, agora caminhava de mãos dadas com Júlio, como sua noiva. Os jornalistas registraram cada passo, mas Sofia já não se importava com os olhares, porque no fundo sabia que havia vencido. Não apenas o preconceito, não apenas a vergonha. Vencera a si mesma. Havia encontrado amor, respeito e a coragem de acreditar que também merecia ser feliz. Quando Júlio, em frente a todos, a beijou novamente, Sofia sorriu. Não era mais a mesma mulher invisível, agora era vista, reconhecida, amada, e juntos caminhariam para um futuro de justiça, coragem e amor.